Então, pessoal, na aula de hoje, vamos continuar com o estudo das linhas de transmissão. Na aula passada, a gente começou a definir, né, o que são soluções TE, TM, TEM. E, no final da aula, a gente estudou as condições geométricas necessárias. Estou esquecendo de compartilhar a tela. Só um momentinho, pessoal. Pronto. No final da aula, a gente estudou as condições necessárias para que um guia de ondas possa transmitir, propagar essa solução TEM. E se o guia permitir isso e a solução TM for aquela sendo investigada, nós vamos chamar isso de linha de transmissão. Então, linha de transmissão é quando o guia de onda estiver operando apenas com essa solução TEM. E a gente viu também que se escolhermos, né, como superfície a seção reta dessa linha de transmissão, e nessa superfície definirmos um contorno e esse contorno for fechado, pelo fato da solução ser TM, a gente viu que a circulação de campo elétrico, desde que esse contorno esteja totalmente contido num único e mesmo plano Z constante, essa circulação é zero. E apesar de não ser eletrostática, essa característica vai permitir com que a gente defina uma onda de tensão, que foi o que a gente definiu no finalzinho da aula passada. Então, utilizando uma linha bifilar com esses condutores de seção reta arbitrária, né, só como ilustração, e pegando um plano Z constante, lembrando que o plano Z constante é o plano da seção reta da linha de transmissão, a direção Z normal ao plano é a direção para onde a onda propaga, é o eixo dessa linha de transmissão. Então, a onda de tensão ela é calculada por qualquer contorno arbitrário, qualquer integração de linha de contorno arbitrário, partindo de um condutor, indo até o outro, desde que esse contorno esteja totalmente dentro, sobre o mesmo plano Z constante. E como a circulação é zero, isso significa que tanto faz o contorno que você escolha. Nesta aula não vai dar, mas na próxima aula a gente começa analisando o cabo coaxial. É lógico que na hora de fazer contas, a gente vai escolher o contorno, a linha, né, de integração mais apropriada. Mas, em princípio, qualquer uma dessas aqui, te daria o mesmo resultado. Vamos lembrar que na solução TEM, a variação com a coordenada a variável na direção de propagação, no nosso caso vai ser a coordenada Z, aquela exponencial é elevada a mais ou menos jk vezes z, não vai depender das variáveis de integração, porque essa integral é feita sobre um plano Z constante. Então, aquela exponencial que aparece dentro do fasor campo elétrico, o tempo todo vai passar para fora dessa integral, de maneira que o resultado vai dar um certo valor complexo, porque afinal de contas isso é um fasor, então vai ser uma amplitude complexa V0, ela tem amplitude e fase, é um número complexo, vezes aquela exponencial. Então, a gente não chama isso de tensão, a gente chama isso de onda de tensão. Isso aqui propaga junto com o campo eletromagnético propagante dentro da linha de transmissão. Então, quando a gente define a tensão dessa maneira, as características de propagação importantes para se calcular transferência de potência de um lado para o outro, elas serão preservadas, de maneira que mais tarde a gente vai conseguir calcular transferência de potência usando esses conceitos de onda de tensão e daqui a pouco a onda de corrente. Agora, a informação sobre o que acontece com o fasor campo elétrico, com o campo elétrico na seção reta da linha de transmissão, isso você perde. Por exemplo, aqui não tem informação, por exemplo, onde o campo vai ser mais intenso. Qual é a orientação do campo? Essa informação você perde. Mas
com a onda de tensão vai ser possível daqui a pouco calcular potência, transferência de potência de um lado para o outro, que aqui é o nosso interesse maior. Da maneira mais geral possível, nós podemos ter as ondas propagando uma num sentido, outra no outro. Por exemplo, se no final dessa linha de transmissão a gente coloca uma carga e a impedância da carga não estiver casada com a impedância da linha de transmissão, vai haver uma reflexão. Então, da maneira mais geral, a onda de tensão vai ser representada aqui nas notas de aula e no livro-texto desta maneira. V0 mais vai ser a amplitude complexa da onda propagando na direção Z, que mais tarde a gente vai classificar como a onda incidente, e o V0 menos vai ser a amplitude da onda refletida, propagando no sentido oposto. Então, essa é a onda de tensão. Então, essa onda de tensão tem dentro dela informação suficiente que representa as características de propagação desse nosso fasor campo elétrico ao longo da linha de transmissão. Então, com isso, a gente vai, se o problema for calcular transferência de potência, a gente vai poder transformar, a gente transforma um problema vetorial num problema escalar. E, logicamente, que isso facilita, mas vai facilitar mais tarde a solução dos problemas. E foi assim, desse jeito, que a gente terminou a última aula. Alguma pergunta? Seguindo passos muito parecidos, vamos agora definir a onda de corrente. Observe que, para a onda de tensão, nós definimos aqui um contorno, e eu chamei a distância medida ao longo do contorno de L. Então, L para nós vai ser a distância medida ao longo da linha de integração do contorno, né, que fornece a onda de tensão. Para a onda de corrente, a ideia é a mesma, mas o contorno é diferente. Então, repare que para a onda de corrente, a gente, ao invés de usar DL, a gente vai usar DL'. Isso vai ser importante mais tarde, para a aula de hoje, tá? É uma observação, mas que vai ser importante daqui a pouco. Então, para o caso da onda de corrente, a gente vai usar a lei de Ampère. Lembrando que a nossa solução é uma solução TEM. E aí, na lei de Ampère, eu coloquei aqui essa corrente, corrente elétrica, essa densidade de corrente elétrica. Que densidade é essa? Se eu estou assumindo meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. Por que eu coloquei essa corrente aqui? O que ela está fazendo aqui? Uma pergunta, pessoal. Que corrente é essa? Está escrito aqui, que como eu tenho condutores... Oi, pode falar, por favor. Eu ia falar corrente superficial. Isso, é isso mesmo. Porque como eu tenho condutor e, por enquanto, nós estamos assumindo esses condutores elétricos perfeitos, existe corrente na superfície induzida na superfície do condutor. Então, isso aqui não é corrente fonte, é a corrente superficial que aparece na superfície do condutor. É por isso que ela está aqui, Repare que o contorno que a gente vai escolher para definir a onda de corrente não é um contorno, uma linha de integração, indo de um condutor para o outro. São contornos que circundam um condutor ou o outro. Repare que o contorno não pode conter dois condutores. Daqui a pouco isso vai ficar claro o porquê. Esse contorno ou tem que contornar um condutor ou o outro. E a distância medida ao longo da linha, aqui eu vou chamar de L', para não confundir com a variável de integração da outra integral que definiu a onda de tensão. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar isso daqui, definir uma superfície aberta, contida num plano Z constante, mais uma vez. Superfície essa que é limitada por um contorno. Por exemplo, esse daqui,
um pouco mais escuro que os demais. Então, repare que a superfície não é a seção reta perdão, da linha de transmissão. Uma superfície limitada por esse contorno aqui, ó. Eu integro dos dois lados nessa superfície. Só que como aqui tem um rotacional, utilizando o teorema de Stokes, a gente transforma a integral de superfície nessa integral de circulação ao longo do contorno C'. Então, tudo que for relativo ao campo magnético, à onda de corrente, aqui eu vou pôr um linha, para mais tarde não confundir com o L sem linha, que refere-se à integral em cima do campo elétrico, que define a onda de tensão. Então, aqui eu vou pôr linha, C' e dl'. Então, deste lado, vai ficar essa integral sobre esse contorno fechado. Aqui o contorno é fechado. Em torno, por exemplo, desse condutor número 1. Do outro lado, como não tem rotacional, aqui são integrais de superfície. Uma que vai te dar o fluxo de corrente através da superfície S', que é essa superfície limitada por esse contorno. Por isso que é importante que o contorno esteja envolvendo apenas um dos condutores. O que aconteceria com essa integral se eu tivesse escolhido um contorno contornando os dois condutores? Quanto daria essa integral? Se o contorno estivesse contornando os dois condutores, quanto daria essa integral? Zero. Zero. Não faz sentido. Para definir a onda de corrente, temos que escolher um contorno que contorne apenas um dos condutores. Então, essa integral vai dar o quê? A corrente que flui através dessa superfície. Mas tem esse termo também, ó. Tem esse termo aqui também. Só que como a onda, a solução é TM, quanto dá eu integrando aqui? Dá zero. Zero. Logo, a corrente, no caso a onda de corrente, é dada por essa integral num contorno fechado C', envolvendo um dos condutores. Essa é a definição da onda de corrente. Como antes, a exponencial complexa que vai aparecer, que aparece dentro desse fasor campo magnético, vai ser constante para a integração, porque ela é realizada sobre um plano Z constante. Então, no final, isso aqui vai dar um resultado, uma amplitude, que aqui eu chamei de I0, vezes a exponencial complexa correspondente. E a gente não chama isso de corrente, a gente chama isso de onda de corrente. Ela acompanha o campo eletromagnético que propaga dentro da linha de transmissão. Na situação mais geral, você vai ter campo eletromagnético propagando num sentido e no outro. Então, da mesma maneira como já foi feito para a onda de tensão, a onda de corrente vai ser da maneira mais geral representada por esse somatório. I0 mais vai ser a amplitude complexa da onda de corrente propagando na direção Z, e I0 menos vai ser a onda de corrente propagando no sentido oposto. E da mesma maneira, ou de maneira parecida como antes, a informação sobre a propagação do campo magnético está contida aqui dentro. Você perde informação sobre o que acontece com o campo magnético na seção reta da linha de transmissão. Mas se o seu interesse é saber como a potência transfere de um lado, é transferida de um lado para o outro, essa informação, o que você precisa está aqui dentro dessa definição de onda de corrente. E aí vem uma pergunta, né? O que transporta energia numa linha de transmissão? É o campo eletromagnético. Desculpa. Alguma pergunta?
Então, o que nós vamos fazer agora antes de entender como usar a onda de tensão e a onda de corrente, para calcular potência, a gente vai, como a gente já fez antes com as ondas planas, uniformes, achar a relação entre o V e o I. Da mesma maneira como você tem relações entre o E e o H, o campo elétrico e o campo magnético, você também tem relações entre a tensão e a corrente. E essa relação é classificada, definida como a impedância característica da linha de transmissão. Ou, mais simplesinha, a impedância da linha de transmissão. Quando a gente fala assim, casar a carga com a linha de transmissão é fazer com que a impedância da carga seja igual, se tudo correr bem, com a impedância característica da linha de transmissão. Na onda plana uniforme, essa impedância era a impedância intrínseca do meio, o eta. Aqui, ela depende também do eta, mas também depende da geometria da linha de transmissão. Então, essa impedância característica não é a impedância intrínseca do dielétrico. Ela vai depender da impedância intrínseca do dielétrico, mas também da geometria da linha de transmissão. Para o cabo coaxial vai ser de um jeito, para a linha bifilar vai ser de outro e por aí vai. Então, o que é a impedância característica da linha de transmissão? Vai ser a relação entre as amplitudes do fasor tensão e do fasor corrente. Essa relação é definida como a impedância característica da linha de transmissão. Análogo ao que o eta fazia entre o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético na onda plana uniforme. Seguindo a notação da maioria dos livros, essa impedância característica vai ser chamada de Z índice zero. Então, nas notas de aula, Z índice zero é a impedância característica da linha de transmissão. Fator importantíssimo nos cálculos que vamos realizar mais tarde. Então, Z0 é a impedância característica da linha de transmissão que relaciona as amplitudes do fasor tensão com as do fasor corrente. É uma definição. Então, aqui, ó, eu estou pegando uma linha bifilar, porque eu já tinha essa figura pronta, mas é só você adaptá-la para qualquer outra geometria de linha de transmissão. Então, eu peguei essa daqui, ó, assumindo que a propagação da onda é na direção Z positiva, ou seja, saindo para fora do plano da projeção aqui, ó. Eu chamei esse condutor de condutor 1 e esse de condutor 2. E arbitrariamente eu estou apontando nesta posição a corrente I apontando para fora, né, na direção Z, e consequentemente a outra apontando no sentido oposto. Mas vocês já devem ter percebido que essa corrente ora aponta num sentido, ora aponta no outro. Porque essa onda de corrente varia com a exponencial complexa. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. E eu tentei desenhar de maneira qualitativa as linhas de campo elétrico. São essas linhas cheias, saindo do condutor e chegando no outro. E as linhas de campo magnético, que são essas linhas tracejadas. Em volta de um condutor circulando num sentido, aqui no caso, por acaso, foi o por acaso não, como eu defini a corrente saindo, aqui está no sentido anti-horário, enquanto que aqui é no sentido horário. E aqui o campo elétrico indo de um condutor para o outro, de tal maneira que olha, repara aqui, é vetorial H na direção de propagação Z, segundo a regra da mão direita. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Se fosse um cabo coaxial, aí você teria que pegar as linhas de campo elétrico, apontar do centro para fora, do condutor interno para o externo, mas seria algo parecido com isso. Repare que, se a figura estiver bem desenhada, as linhas de campo elétrico são sempre perpendiculares às linhas de campo magnético em todos os pontos sobre a seção reta, porque a onda é TM.
Então, foi o que eu tentei desenhar aqui, né? Espero que esteja correto. Não havendo perguntas, então a onda de tensão, como já foi dito antes, é simplesmente a integral, né, do condutor 1 para o condutor 2, seguindo o sentido positivo do campo elétrico. E aí você pode escolher qualquer contorno. Então, eu não especifiquei aqui o contorno. Eu só disse que é do 1 para o 2. E no caso, como a onda está propagando na direção Z positiva, eu coloquei aqui V0 mais E elevado a menos JKZ. E a onda de corrente, você escolhe aqui um certo contorno, na direção, no sentido positivo do campo magnético, isso vai dar um I0 menos E elevado a menos JKZ. E, por definição, a impedância característica da linha de transmissão é a razão entre V0 mais e I0 mais. É uma definição. Alguma pergunta? Então, vamos relembrar. Para a onda TEM, a razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético é o eta, é o módulo do eta. Mas a razão entre o fasor tensão e o fasor corrente é Z0. Não é igual a eta. Depende do eta, mas não é igual a eta. Então, esse Z0 não é a razão entre E e H. A razão entre E e H continua sendo eta. Vem lá das equações de Maxwell, a gente viu na aula passada. Z0 é a razão entre estas amplitudes aqui, entre esses fasores, V0 mais e I0 mais. E aí, por exemplo, cabo coaxial. Tem cabo coaxial de 50 ohms, tem cabo coaxial de 75 ohms. Ou seja, você mexe na geometria de tal maneira que essa razão dê o valor que você deseja. Tem linha bifilar de 300 ohms e por aí vai. Agora eu vou assumir a onda propagando no sentido oposto. Só que eu tive preguiça, eu não quis abrir mão dessa figura. Foi muito difícil desenhar isso. Então eu aproveitei essa figura, eu só troquei coisas de lugar. Reparem. Nessa figura, o eixo Z está apontando para dentro. Está apontando para dentro. Mas a onda agora propaga no sentido, na direção menos Z. Então a onda propaga, como nesta figura, propaga de trás para frente. Então as linhas de campo, as orientações do campo, as orientações das correntes não mudaram. O que mudou é que agora o condutor 2 está na esquerda e o condutor 1 está na direita. Então, em relação a esta figura, eu mudei o sentido do eixo Z, da direção Z, e troquei o 1 e o 2 entre si, para não ter que desenhar outra figura. Então, repare, a definição da onda de tensão continua a mesma, só que agora ela vai do condutor 2 para o condutor 1. E por causa dessa mudança, haverá uma troca de sinal aqui embaixo. Ou seja, a impedância característica da linha de transmissão é a razão entre o V0 mais e I0 menos, que é igual à razão de menos V0 menos sobre I0 menos. Porque o resultado dessa integral, se as amplitudes do campo forem idênticas à da situação anterior, é a mesma a menos da troca de sinal, que você mudou o sentido da integração. Então, isso daqui vai ser importante daqui a pouco. A gente não precisa trabalhar com as amplitudes I0 mais e I0 menos. Se você conhece a impedância característica da sua linha de transmissão, você consegue reescrever a sua onda de corrente desta forma. E aí observa aqui a troca de sinal, por causa disso aqui, por causa da mudança de sentido na hora de integrar para definir a onda de tensão.
Ou seja, antes de abrir para perguntas, o que precisa para o problema ter solução? Para o problema ter solução, você precisa conhecer na sua linha de transmissão a impedância característica dela. No caso aqui, vai ser dada pela impedância, a impedância característica Z0. As características da propagação, que são dadas por essa constante de propagação K, ômega raiz de μ, como antes. E as condições de contorno nos dois extremos da linha. Numa ponta, por exemplo, vai ter a carga, na outra vai estar o gerador. E essas duas condições nos extremos vão permitir que você calcule o V0 mais e o V0 menos. Então, conhecidos Z0, K, V0 mais, V0 menos, o problema de transferência de potência de um lado para o outro está totalmente resolvido. Acho que é o que está escrito aqui embaixo. A propagação numa linha de transmissão estará completamente caracterizada se conhecermos as condições nos extremos da linha de transmissão e, consequentemente, os valores de V0 mais e V0 menos, a constante de propagação, K, e a impedância característica da linha de transmissão. Eu esqueci de falar, mas se Z0 for real, significa que as ondas de tensão e corrente estão em fase, como já acontecia antes com o E e o H, quando a impedância intrínseca eta era real. Se eles estiverem defasados, o Z0 vai ter um valor complexo. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, Oi. a impedância, ela depende da frequência de operação, correto? Em princípio, não. Em princípio, não. Tá? A impedância, em princípio, o em princípio significa se não houver perdas, se o dielétrico for ideal e os condutores perfeitos, a impedância característica não depende da frequência. Ela vai depender da frequência, porque o dielétrico não é perfeito, então o epsilon vai acabar variando com a frequência e vai fazer com que essa impedância característica também varie com a frequência. E as perdas nos condutores também variam com a frequência e vão acabar fazendo com que essa impedância varie com a frequência. Então, a variação com a frequência vai ocorrer por causa das perdas, mas, idealmente, essa impedância característica depende apenas da impedância intrínseca do meio dielétrico, o raiz de μ sobre epsilon, né? E da geometria dessa linha de transmissão. Isso a gente vai... Não está claro isso agora. Vai ficar mais claro quando a gente resolver algum exercício. E esse primeiro exercício vai ser em cima do cabo coaxial. Se tudo correr bem, na próxima segunda-feira. Beleza. Mais alguma pergunta? Então, não se esqueçam, a impedância característica da linha de transmissão é uma definição. E esta é a definição. Repare que a impedância característica não é a razão entre VZ e IZ. A razão entre VZ e IZ, que é uma impedância, vai ser usada, vai ser estudada mais adiante. A impedância característica da linha de transmissão é a razão entre V0 mais e 0 mais, que é igual a menos V0 menos sobre 0 menos. É uma definição. Então, não confundir, mais tarde, não confundir impedância característica da linha de transmissão com a impedância percebida a uma certa distância Z, a uma certa posição Z. V de Z dividido por I de Z vai ser a impedância percebida a uma certa posição Z. Isso vai ser definido e usado mais tarde. Vai depender do Z0, mas não confundir a impedância V dividido por I, que leva em conta a onda incidente e refletida, com a impedância característica. A impedância só vai ser igual
se, por exemplo, não houver onda refletida. Se não houver reflexão, a impedância, a razão V sobre I, é a própria impedância característica da linha de transmissão. Se você dividir esse cara por esse, vai sobrar V0 mais sobre 0 mais, que é a impedância característica. Mas se houver onda incidente e onda refletida, a impedância, a razão entre V e I, não é Z0. Vai depender de Z0 e de outras coisas. Essa observação é importante. Ela ficou clara? Então, Z0 é a relação entre a tensão e a corrente para a onda incidente e para a onda refletida, uma independente da outra. Não é a razão entre a tensão total dividido pela corrente total. Só vai ser igual se, por exemplo, não houver a onda refletida. Aí é igual. Que é o que a gente deseja, né? Que toda a energia, toda a potência vá para frente, que nada seja refletido. Mas no caso mais geral, elas vão ser diferentes. E aí, como já temos tensão e corrente, o próximo passo vai ser calcular potência. No caso, né, como a gente está usando fasores, é potência complexa média. Cálculo de potência complexa média. Como é que a gente faz o cálculo da potência que é transmitida, né, através de um guia, de uma linha de transmissão? Como é que você faria? V0 vezes I0 conjugado? Não, aí você está usando circuitos, pô. A gente está na aula de eletromagnetismo. Lá atrás, na onda plana, como é que você faria? Como é que você fez? Ou deveria ter feito? Você está falando pelo vetor de Poynting, professor? Isso, exatamente. Você vai pegar o vetor de Poynting, no caso o vetor de Poynting complexo, e calcular o quê? Usando esse vetor. Eu vou calcular a densidade média de potência. Isso, densidade. Mas se você quiser potência, o que você faz com esse vetor? Quero multiplicar potência pela área. Isso. Não é multiplicar, né? É integrar o fluxo do vetor de Poynting através de uma área. Se for tudo uniforme, acaba multiplicando pela área. Mas no caso aqui não vai ser uniforme. E que área é essa? Que área você escolheria para fazer esse cálculo? A área que tem campo elétrico e magnético. Não, claro, sim. Mas agora pensa na geometria do guia. Uma mangueira com a água jorrando para fora. Que área você escolheria para fazer esse cálculo do fluxo? Eu admito que para a mangueira eu ia ser a área de dentro da mangueira, mas aqui eu já não tenho certeza. Reta. É isso mesmo. Você vai escolher a área da seção reta desse guia, dessa linha de transmissão. Que na nossa geometria é um plano Z constante. E para simplificar a figura, e para deixar claro que vale o que a gente vai fazer aqui vale para qualquer geometria de linha de transmissão, eu estou desenhando essa linha de transmissão bifilar para simplificar. Aqui está um condutor, aqui está o outro, mas a gente está vendo a seção reta, ou seção de corte. Como é que vocês falam geralmente? É seção reta, seção de corte, plano de corte? Quando eu falo seção reta, todo mundo entende o que é ou não? A gente fala seção reta mesmo. Perdão, não entendi. Fala... pronto, beleza. Então aqui está a seção reta. E ó, essas linhas são as linhas de campo sólidas, campo elétrico, e tracejadas as linhas de campo magnético. São essas linhas que eu vou escolher como contorno para fazer a definição da onda do cálculo da onda de tensão e da onda de corrente. Vocês vão entender, se tudo correr bem, vão entender daqui a pouco por quê. Então aqui estão as linhas de campo elétrico indo de um condutor para o outro, as linhas de campo magnético tracejadas. Eu estou assumindo, para simplificar, eu vou primeiro assumir propagação
numa única direção, a direção Z positiva. O eixo Z está apontando para o nosso nariz. De maneira que é vetorial H na direção de propagação, a direção Z positiva. E aí, para fazer a coisa geral, vocês vão entender daqui a pouco por quê, eu vou escolher essas linhas para fazer a integração. Ó. Então, eu vou definir uma variável L. L mede a distância percorrida ao longo de uma linha de campo elétrico. De maneira que DL vetor é o DL vezes o unitário do campo elétrico. O unitário do campo elétrico é a direção tangente a essas linhas. E, de maneira análoga, eu vou fazer o mesmo para o DL linha. Só que lá, ao invés de ser E unitário, vai ser H unitário. Essas definições ficaram claras ou não? Se você entendeu isso, o resto é só manipulação. Se você não entendeu isso, não vai entender o resto. Então, faz a pergunta. Professor, oi. Dentro do condutor perfeito, a gente não vai ter o campo elétrico, correto? Não. Enquanto o condutor for perfeito, lá dentro o campo é zero. Aqui não tem campo. Então, a minha integral dentro do condutor vai ser zero. Vai. Ok. Mas sendo uma linha bifilar e com nenhum outro obstáculo em volta, a seção reta é todo o universo, né? Todo o plano que não está, inclusive, podendo ser mostrado aqui nessa transparência, porque ela é finita. Mas essas linhas vão lá para o infinito. Entendi. Beleza? Se fosse um cabo coaxial, obviamente que fora do cabo... Ou seja, os limites de integração, eles vão, no caso da variável L, começa aqui e termina aqui. E no caso do DL', é um contorno fechado. Se isso aqui fosse o ângulo φ, é de 0 a 2π. Beleza? Sim. Então, vamos calcular o fluxo do vetor de point através da seção reta dessa linha de transmissão. Então, tá aqui, ó. Eu não estou assumindo onda TM, ó. Coloquei o vetor. Essa observação é importante, porque mais tarde, depois de obtermos esse resultado, eu vou falar o seguinte, isso vale, inclusive, se você tivesse onda incidente e refletida. Então, repare, eu não estou assumindo o campo TEM. Eu estou usando a definição geral que vale para qualquer situação. É vetorial H conjugado. Eu poderia já usar aqui a relação de onda TM, porque a onda é TM, mas eu estou pensando que mais tarde eu não vou ter onda só propagando na direção Z. Tem onda propagando na direção Z e no sentido oposto também. Então, repare, eu estou usando E vetorial H conjugado, é a definição mais geral. Escalar N, que no nosso caso é a direção Z. E que sistema de coordenadas eu vou usar? Eu vou usar o sistema LL', que é um sistema localmente ortogonal. Repara que a direção L é sempre ortogonal à direção L', porque o E é sempre ortogonal à direção de H. Então eu vou usar como variável, como infinitésimo de área, DL'. Se fosse um cabo coaxial, ia ser ρd φ. Aqui vai ser DL'. Quais os limites? Na seção reta completa dessa linha de transmissão. Ou seja, qual for a outra geometria que você utilize. Vocês concordam com essa última equação? Alguém não concorda? Prosseguindo. Agora vamos manipular esse integrando aí, ó. O campo elétrico... Perdão, desculpa. Eu vou reescrever Z chapéu, Z unitário, como a onda propaga na direção Z, E vetorial H sempre aponta na direção Z. E são ortogonais entre si.
Então, E unitário vetorial H unitário dá na direção Z. Então, eu substituí o Z chapéu por isso daqui, ó. Isso daqui é igual a Z chapéu nesta situação. Prosseguindo. Temos aqui o produto vetorial e escalar outro produto vetorial. Utilizando identidades vetoriais, dá para mostrar que isso daqui, ó, isso aqui não tem nada a ver com eletromagnetismo, isso aqui é matemática. Essa operação pode ser desmembrada nisso aqui, ó. Não vou provar isso. Geralmente isso aparece nos apêndices dos livros de eletromagnetismo, de cálculo. Acontece que neste caso, agora é eletromagnetismo. Neste caso, como a onda é TEM, tanto este termo como esse são nulos. Então eu consigo reescrever isto daqui, já que a onda é TEM, eu consigo reescrever isto desta maneira aqui, ó. E vou jogar isto dentro da integral. Então eu substituí isto daqui por isto. O DL e o DL' são escalares. Eu ponho eles onde eu quiser. Aí eu peguei o DL e juntei com o E unitário. E isso é o DL vetor. E eu fiz, ó, peguei o DL' e juntei com H unitário. Isso é o DL' vetor. Então, isto daqui, ó, é igual a isto daqui. Agora vem o pulo do gato. Próxima transparência. Eu dei um zoom naquela figura mostrando as linhas de campo elétrico e de campo magnético. A gente sabe que sendo a onda TEM e o cálculo de circulação feito sobre um plano Z constante, que é o que está acontecendo, essa integral de contorno fechado é zero. Ou seja, se eu escolher esse... Ó, presta atenção. Se eu escolher esse contorno aqui, ó. Aqui. Depois vem para cá e para cá. Se eu escolher este contorno fechado, essa circulação é zero. Acontece que esse contorno fechado escolhido propositalmente, repare, esta linha é de campo magnético. Esta linha aqui também é de campo magnético. Ou seja, o DL' é perpendicular ao E. Neste contorno fechado, quanto dá a contribuição deste lado para a integral? Zero. Zero, exatamente, zero. E esta aqui? Também? Também zero. Ou seja, a contribuição daqui para cá, mais a contribuição daqui para cá, tem que dar zero. Isso significa que EDL não varia com DL'. Este resultado tem que ser igual ao de cima, porque já que o sentido foi trocado, né? Porque quando eu subtraio este resultado nesse pedaço do contorno, ó, quando eu subtraio este resultado deste, tem que dar zero. Então, este resultado aqui em cima tem que ser igual ao de baixo. Ou seja, EDL, E escalar DL, não varia com DL'. E escalar DL não varia com DL'. E se eu usar raciocínio semelhante para o contorno de circulação do campo magnético, eu vou chegar, não vou colocar aqui na figura, mas a gente vai chegar à conclusão que E escalar DL' não varia com L. Por que isso é importante? Porque aqui eu tenho uma integral de superfície. Só que este termo não depende de L'. Enquanto que este outro termo não depende de L. Então eu tenho uma integral de superfície onde uma parte do integrando não depende de uma coordenada e a outra parte não depende da outra.
Então, eu quebro essa integral em duas integrais de linha. Esta daqui, ó, para L, e esta daqui para L', já que uma não depende da outra. Só que isso daqui é o que que é? O que que é isso daqui? É o vetor, é a onda de tensão, E essa daqui? onda de corrente. Onda de corrente. Conjugado. Conjugado. Ou seja, aquilo que vocês aprendem em circuito, um meio de VI conjugado, fasor, né? Na verdade, é a integração do vetor de Poynting complexo numa determinada superfície. Aqui, ó, está a união, uma união entre a teoria de circuitos e a teoria eletromagnética. Ou seja, em linhas de transmissão, nós não vamos calcular a potência desta maneira. Nós vamos calcular a potência desta maneira. E para tal, o fasor tensão e o fasor corrente são suficientes para fazer esse cálculo. Então, quando você usa um meio, lembrando que esse 1 meio é porque os nossos fasores são relativos ao valor de pico. Por isso que aparece 1 meio. Nas disciplinas onde os fasores são relativos ao valor RMS, esse 1 meio não aparece. Quando os fasores são relativos ao valor de pico, aparece esse 1 meio, que já apareceu lá atrás, ó. Então, 1 meio de VI conjugado é a mesma coisa que fazer esse cálculo aqui. Em algumas situações é possível, como no caso das linhas de transmissão propagando a solução TEM. Em outros problemas, não é possível definir uma tensão e uma corrente de maneira apropriada. Enfim, às vezes é, mas a gente não vai ver esses casos aqui no curso. Então, quando em linha de transmissão, ou em circuitos, você usa um meio de VI conjugado, no fundo, você está fazendo este cálculo aqui, ó. Como a gente começou com a definição geral do vetor de Poynting, esse cálculo daqui vale mesmo quando você tiver onda incidente refletida. Aí, nesse caso, esse V é a soma das duas e esse I é a soma das duas. Lembra daquele problema que a gente resolveu? Uma onda plana sendo refletida numa superfície, incidência normal, que a gente mostrou que a gente não pode somar, o vetor de Poynting total, né? Não é a soma dos dois individuais. O cálculo tem que ser feito com campo elétrico total e com campo magnético total. Mesma coisa aqui. Quando você tiver a onda incidente e refletida, essa expressão continua valendo. Só que aí o V vai ser a soma das duas, incidente mais refletida, e a corrente vai ser a soma das duas, incidente mais refletida. Então, pessoal, não se esqueçam, quando a gente usar um meio de VI conjugado, na verdade estamos fazendo este cálculo daqui. E por termos usado as linhas de campo elétrico e de campo magnético para fazer esse cálculo, isso significa que este resultado vale para qualquer geometria de linha de transmissão. Qualquer linha de transmissão. Isso daqui vai ajudar mais tarde a gente resolver os problemas em linhas de transmissão usando conceitos de circuito, ao invés de campo eletromagnético, que geralmente deixa o futuro engenheiro eletricista mais tranquilo, né? Alguma pergunta? Esta prova vocês não vão encontrar no livro-texto, tá? E aqui no curso é o único lugar onde você vai ver essa união, né, entre a teoria de circuitos e a teoria eletromagnética. Então, agora,
já que a gente viu que, pelo menos para cálculo de potência, a gente só precisa dos conceitos de tensão e corrente, nós vamos mais adiante. Sem muitas delongas, né? Sabemos já da teoria de circuitos que o circuito, de certa forma, ele pode ser representado por resistências, condutâncias, capacitâncias e indutâncias. Então, agora nós vamos definir esses parâmetros e tentar entender o que eles representam na linha de transmissão. Por enquanto, a gente está assumindo as linhas ideais, sem perdas. Então, como por enquanto não há perdas, não há resistência, não há condutância. Há apenas propagação e energias médias armazenadas. Parte dessa energia no campo elétrico, parte da energia no campo magnético. Em circuitos, energia armazenada no campo elétrico, na tensão, né, está associada ao quê? Que dispositivo? Capacitores. E energia armazenada no campo magnético? Indutores. Então, usando esses conceitos de circuito, já que a gente viu que provavelmente essa onda de tensão e essa onda de corrente vão ser úteis para a gente, para calcular potência, vamos definir capacitância e indutância numa linha de transmissão. De que maneira? Seguindo o que vocês já viram antes, teoria de circuitos, tá certo? Então, só que aqui, eletromagnetismo, a gente vai de trás para frente, a gente começa com a energia média armazenada no campo elétrico. Lembra que essa energia, quando você integra, não exerce potência ativa, mas não quer dizer que ela seja nula. Então, na notação fasorial, energia média armazenada no campo elétrico, por definição, você calcula dessa maneira. Você escolhe um volume e realiza esse cálculo. Beleza ou não? Onde epsilon é a permissividade do meio dielétrico. Por enquanto, não tem perda nenhuma no nosso problema. Mais tarde, vamos generalizar, levando em conta perdas, tanto no dielétrico como nos condutores. Por enquanto, não existe perda alguma. E a gente sabe que, no caso particular nosso, esta onda é uma onda TEM, esse campo é um campo TEM, ele propaga ou numa direção ou na outra. E vamos assumir, mais uma vez, por simplicidade, para não ter muitos termos nesse integrando, propagação numa única direção. Por exemplo, direção Z positivo. Aí eu desenhei de novo aquela figura com as linhas de campo para ajudar você, na verdade, a lembrar do que foi feito antes. O que foi feito antes, a gente vai ter que fazer de novo aqui. Então, eu quero calcular essa energia média armazenada por unidade de comprimento. Então, repara, uma das variáveis de integração do volume é a variável Z. Eu vou fazer o Z, né, a variação Z tender para zero, ou seja, eu vou definir um ΔZ e passar esse ΔZ para fora da integral de volume. O que sobrou é a integral de superfície na seção reta da linha de transmissão. Quando eu passar esse ΔZ aqui para baixo, isso vai me dar energia média armazenada por unidade de comprimento. E aí, mais uma vez, eu vou usar aquelas variáveis de integração L e L', porque assim a definição fica geral. Então, integro na seção reta da linha de transmissão, utilizando esse sistema ortogonal local L e L'. E a gente sabe que módulo ao quadrado de um número complexo é ele multiplicado pelo seu conjugado. Está aqui, ó. E aí, como a onda é TEM, eu vou trocar, se não me engano, este cara daqui, ó. Eu vou trocar um deles pelo campo magnético. Multiplicado pelo eta, porque a gente sabe que para a onda TEM, a razão de amplitude entre o E e o H é eta.
Então, isto daqui, ó, este escalar é este multiplicado por eta. E aí eu vou juntar o DL com o E, formando o vetor DL. E o DL' com o H, formando o vetor DL'. Os bichinhos apareceram aqui de novo. E como antes, este cara não depende de L', e este cara não depende de L. E este eta veio cá para fora. Ó. Lembrando que eta é a impedância intrínseca do meio dielétrico que compõe aquela linha de transmissão. E aí eu quebro essa integral de superfície no produto entre duas, onde uma vai ser, mais uma vez, a tensão e a outra, mais uma vez, o conjugado da corrente. Mas se eu estou considerando apenas uma das componentes do campo, ou propagando na direção Z positiva, ou na direção Z negativa, a razão entre tensão e corrente é dada pela impedância característica da linha de transmissão. Então eu vou pegar um desses caras, se não me engano, a corrente, e vou substituir por aquela relação que define a impedância característica da linha de transmissão. Eu troquei o I conjugado pela razão V conjugado dividido por Z0 conjugado, onde Z0 conjugado é o conjugado da impedância característica da linha de transmissão. V conjugado vezes V me dá módulo de V ao quadrado. Então, a energia média armazenada no campo elétrico por unidade de comprimento, né, passando esse ΔZ para o outro lado, é dada por essa expressão aqui. Aí a gente guarda essa informação no bolso. Por definição, a capacitância é definida dessa maneira. Lembrando que, como usamos fasores relativos ao valor de pico, aparece 1/4. Isso aqui eu não vou mostrar para vocês. Isso vem da teoria de circuitos. A gente não vai voltar lá atrás. Então, pegando o livro de circuitos, nós temos essa definição de capacitância. E aí eu vou simplesmente igualar as duas expressões. Lembrando que, neste caso, não há perdas. Então, o Z0 conjugado é igual a Z0. Como não há perdas, a tensão e a corrente estão em fase. Então, o Z0 é real, por enquanto. Eu passo o ΔZ para o outro lado, e isso me dá a capacitância por unidade de comprimento. Se a linha de transmissão não tiver perdas, a capacitância por unidade de comprimento vai ser raiz de μ dividido por Z0. Onde, por enquanto, o Z0 é real, porque o campo eletromagnético o campo elétrico está em fase com o magnético e, consequentemente, a onda de tensão está em fase com a onda de corrente, por enquanto. Então, esta é a definição da capacitância por unidade de comprimento. Quando as dimensões da linha de transmissão são grandes comparadas com o comprimento de onda, a capacitância é distribuída. Ela não é mais um parâmetro concentrado. Ou seja, você não pode ir lá abrir o armário do laboratório de eletrônica e catar um capacitor dentro da caixinha para botar no protoboard. Aquilo ali funciona enquanto o comprimento de onda for muito, muito, muito maior que as dimensões do circuito. Neste caso, a linha de transmissão é que é maior que o comprimento de onda. Então, a gente não trabalha com parâmetros concentrados, trabalhamos com parâmetros distribuídos. Por isso que é uma capacitância por unidade de comprimento, farads por metro. Alguma pergunta? Professor. Oi. Teria como voltar um slide? Eu não peguei esse último passo que você fala que... Aqui? Não peguei. Lembra que... Tá, beleza. Vou sair daqui, vou sair daqui para andar mais rápido. Cadê?
Olha que eu defini. Ah, tá aqui, perdão. Se eu tiver onda propagando só na direção Z positiva, ó, onda propagando só na posição Z positiva. A razão entre V e I é Z0. Foi isso que eu usei lá. Eu troquei I por V dividido por Z0. Como era conjugado, eu troquei I conjugado por V conjugado dividido por Z0 conjugado. Como o Z0 é real, o conjugado saiu do Z0, mas ficou no V. Ficou aqui um V conjugado vezes V. V conjugado vezes V é módulo de V ao quadrado. O Z0 conjugado ficou aqui embaixo. Foi dali que eu tirei essa relação que passou para esse lado da cá. Ó. Ficou claro agora ou não? Ficou sim. Aí agora eu tenho uma pergunta na próxima transparência. Beleza, só um momentinho então. Olha lá o resultado. Próxima transparência. E aí você definiu a capacitância. É uma definição. Ah, sim. Mas como a gente veio do início, partindo do pressuposto que só tem uma onda numa direção, certo? Uhum. Então teria uma capacitância em cada direção? Se você agora... Não. A capacitância, não. Eu usei a onda propagando numa direção, mas essa definição, ela independe de você ter a onda propagando numa direção, na outra, ou as duas presentes. E como depende de módulo do E ao quadrado, vai ser o E total. Vai ser no final vai ser a tensão total. Entendi. Repare que esse módulo de V ao quadrado aparece aqui, vou voltar atrás, e aparece aqui também, um corta com o outro. Ah, sim. Se a tensão é individual, se é total, um vai cortar com o outro. E o que fica, ó, depende apenas da geometria da linha de transmissão, das características do dielétrico e de Z0, que por sua vez, isso vai ficar mais claro, depende da geometria da seção reta da linha de transmissão. Entendi. Obrigado. Beleza? Beleza. E aí eu vou fazer algo parecido com a indutância, tá? Então, ó. Outra pergunta antes de prosseguir. Vocês já viram isso antes, não viram em outras disciplinas? Sim. Tá, beleza. Então é uma revisão. E isso só vale, por enquanto, para linhas de transmissão sem perdas, linhas ideais. Então, ó, repara, o epsilon aqui é real. O Z0 também. Então, agora eu vou definir a indutância por unidade de comprimento. E aí a definição parte da energia média armazenada no campo magnético. E aí eu vou seguir passos análogos ao que eu fiz antes, então um pouquinho mais rápido. Tá? Então eu vou quebrar módulo de alguma coisa complexa ao quadrado, a expressão complexa vezes o conjugado complexo daquela expressão. E aí eu vou substituir, se não me engano, este termo, usando aquela relação de onda TM, por isso daqui. Onde eu não coloquei o conjugado no eta, porque, por enquanto, tudo é real, sem perdas. Então, o eta aqui não está conjugado. Se tiver perdas, a gente teria que pôr o conjugado e tomar um pouco mais de cuidado, mas isso a gente vai fazer depois. Já passei o DL para dentro do E chapéu, o DL' para dentro do H chapéu, e mais uma vez este termo não depende de L' e este termo não depende de L. E, consequentemente, a gente consegue escrever desse jeito. Vocês vão ver que no livro-texto ele não faz desse jeito geral. Ele pega um caso particular e generaliza como se aquilo valesse para qualquer linha de transmissão.
Aqui, ó, é uma maneira mais rigorosa. Na hora que você usa isso daqui, ó, você está mostrando que isso vale independente da geometria da linha de transmissão. E aí eu vou usar, olha, a mesma substituição que eu fiz anteriormente, só que ao invés de trocar o I, eu vou trocar o V. De maneira que no final vai ficar módulo de I ao quadrado. E mais uma vez eu coloquei aqui o conjugado no Z0 sem necessidade. Como o Z0 é real, né? Na próxima transparência esse asterisco vai sumir de cima desse Z0. E aí eu vou, usando teoria de circuitos, definir a indutância dessa maneira, igualar as duas expressões, e aqui eu tenho a definição da indutância por unidade de comprimento. Repare que a expressão é diferente da capacitância. O Z0 agora aparece no numerador. E aí eu tenho duas equações importantes. A que define a indutância, ó, Z0 que multiplica raiz de μ e antes eu tinha obtido a da capacitância. Estou voltando para trás. Ó. Então repare que dentro da informação capacitância e indutância, eu tenho informação sobre o raiz de μ e sobre o Z0. Ou eu uso Z0 e raiz de μ, ou eu uso capacitância e indutância. Isso é importante em quê? Lembra que para caracterizar a propagação e, consequentemente, a transferência de potência numa linha de transmissão, além das amplitudes V0 mais e V0 menos, o que eu preciso? Alguém se lembra? Para caracterizar a propagação numa linha de transmissão, além das amplitudes V0 mais e V0 menos, que dependem das condições nos dois extremos da linha, o que mais eu preciso? De Z? De Z0 e da constante de propagação, K. E K vale quanto? Qual é a expressão do K? Ômega raiz de μ. Consequentemente, eu preciso do Z0 e do μ. Né? Ou seja, essa informação que está em Z0 e raiz de μ, ela também se encontra em C e L. Então, eu posso reescrever Z0 e raiz de μ por C e L. Ou seja, das expressões anteriores e omitindo o ΔZ das expressões, geralmente é o que os livros textos fazem. A gente vai tirar esse ΔZ fora. Vai deixar só o L. Mas cuidado, esse L que a gente vai mostrar embaixo não é indutância. É indutância por unidade de comprimento. Henrys por metro. Mas o ΔZ daqui para frente não vai ficar mais explícito. Vai ficar só o L, mas não é uma indutância, não é um parâmetro concentrado, é um parâmetro distribuído por unidade de comprimento. Então, repare das expressões anteriores que a gente consegue reescrever, ó, raiz de μ desta maneira. Consequentemente, você consegue reescrever Z0 como raiz de L dividido por C. Então, Z0 não é eta, não é raiz de μ, não é raiz de μ dividido por raiz de epsilon. Z0 é raiz de L, indutância por unidade de comprimento, dividido por C, capacitância por unidade de comprimento, se a linha não tiver perdas. E, consequentemente, se você pegar esta expressão e substituir de volta aqui, você vai ter uma outra que te diz que μ vezes epsilon é igual a L vezes C. E, consequentemente, você consegue, se for do seu interesse, K, que é igual a ômega raiz de μ epsilon, também é igual a ômega raiz de LC.
Puxa, por que quem está fazendo isso? Porque mais tarde a gente vai querer criar um circuito equivalente para resolver o problema. E eu não vou querer usar Mi, Epsilon. Eu vou querer usar conceitos de circuito, capacitância e indutância. Então, isso daqui, ó, mais tarde, vai ser importante na hora da gente generalizar o problema, a solução do problema, num circuito equivalente. Eu ainda não falei sobre isso, né? O livro-texto é o contrário, ele já mete o circuito e sai falando. Eu não gosto dessa maneira. Eu prefiro, sei lá, das equações de Maxwell, definir a onda de tensão corrente, mostrar que um meio de VI conjugado é a mesma coisa que integrar o vetor de Poynting, definir capacitância e indutância, ir mostrando a relação delas com a constante de propagação, com a impedância característica. Na próxima transparência, vamos pôr perdas no dielétrico. Na próxima aula, as perdas no condutor, para aí sim montar o circuito equivalente. Que assim eu acredito que o circuito equivalente não é uma coisa, um passe de mágica. Vocês vão entender melhor o que está por trás daquele circuito. No fundo, o que você está fazendo é calculando o fluxo do vetor de Point através da seção reta da linha de transmissão em uma certa posição entre uma carga e um gerador. É isso que a gente está fazendo. Então, isso daqui, ó, mais tarde, vai ajudar a gente a chegar num circuito equivalente, que vai permitir com que a gente calcule potência de um lado para o outro, sem ter que usar vetor campo elétrico e campo magnético, usando tensão, corrente e conceitos de impedância. E essas relações, por enquanto, só valem se a linha não tiver perda nenhuma. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, Pessoal, próxima... pode falar. Não, a gente vai estudar as linhas com perdas e aí essas Com equações certeza. não vão ser válidas. Exato, elas vão ter que ser adaptadas. Ok. Mas é tudo tranquilo, não se preocupe. Tá bom. Vocês já estudaram linhas com perdas antes? Circuitos polifásicos, transitórios? Sim, em polifásicos. Sim. Então pronto, é revisão. Eletromagnetismo também. Beleza. Eletromag também tinha o cálculo dos parâmetros. Beleza? Alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Agora, se eu não estou enganado, isso. Nós vamos pôr perdas. E vamos começar com a perda mais fácil. Vamos deixar a mais difícil para a próxima semana. A mais fácil de ser incluída é a perda no dielétrico. Como é que a gente faz? Vai ter componente imaginária no epsilon? Isso. Só isso que você tem que fazer, pô. Aí você vai perguntar assim, mas como é que eu tenho certeza que é só isso? Porque a gente provou esse truque aonde? Nas equações de Maxwell. Tudo que sai das equações, se você provou algo que vale nas equações de Maxwell, vale dali para frente. Então a gente não vai voltar lá atrás e começar tudo de novo. Eu vou pegar estas expressões e simplesmente falar assim, olha, se o epsilon fosse complexo, o que aconteceria matematicamente? Tá? Mas antes disso, uma explicação física para o que acontece quando você tem perdas, porque talvez isso ajude a entender melhor a consequência do truque de fazer o epsilon complexo. Tá? Vamos lá. Então, se o guia não tem perda, a linha de transmissão não tem perdas, você tem aqui um condutor devidamente isolado do outro. E você tem lá uma capacitância. Né? Aqui eu já representei usando aquela notação de circuito, J-ômega-C. E a impedância correspondente, puramente imaginária, reatância. Né? Então você tem essa capacitância por unidade de comprimento. Vou ressaltar mais uma vez, o ΔZ daqui para frente vai estar implícito no denominador, tanto do C como do L. Tá? Então a gente não vai mais colocar ΔZ aqui embaixo. Então isso aqui não é farads, é farads por metro.
Se você tiver um trecho ΔZ de linha de transmissão, isso aqui é um capacitor com capacitância C. Se por acaso houver perdas no dielétrico, o que vai acontecer neste caso aqui, ó? O que acontece daqui para cá? Se o dielétrico, se o isolante não foi ideal? A perda vai resultar em aquecimento? Sim, mas que perda é essa? Que perda? O que acontece se o isolante não foi ideal? Vai surgir, teoricamente, uma corrente? Isso. Uma corrente de fuga. Eu não sei como é que se chama isso em capacitor. E aí o que você tem, essa perda, corresponde a uma resistência em paralelo com a capacitância. Cargas pulam de um lado para o outro. E, como você bem falou, o dielétrico aquece. Na teoria de circuitos, essa resistência em paralelo com a capacitância recebe o nome de uma condutância que você põe aqui em paralelo. De maneira que a condutância aqui passa a ser o quê? Ou a reatância, como é que se fala? Enfim, admitância, perdão. A admitância aqui, né? Porque elas estão em paralelo. A admitância agora passa a ser o quê? Antes era J ômega C, e agora? Vai ser... A gente vai somar G mais J ômega C. Exatamente. Então, repare. Fisicamente, vocês entenderam ou mais alguma pergunta? Eu posso ter confundido aqui capacitância com admitância, com impedância, mas enfim. O importante é que vocês entendam. Alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Eu fiquei com a dúvida que o G é uma condutância, Isso, é. mas não é o inverso da resistência, porque a resistência está associado ao campo magnético, certo? A letra R, a resistência, vai estar reservada para a próxima semana, porque essa resistência R a gente vai usar para as perdas no condutor. Tudo bem, entendido. Beleza? Sim. Alguma Por outra que pergunta? aí você falou admitância? Aí eu fiquei confuso. O inverso da impedância, o que é? O inverso da impedância, é a admitância. Pronto. Então eu estou certo, né? É uma admitância G mais J ômega C, não é isso? Eu já tem muito tempo que eu não fiz circuito, mas uns 30 anos, não mais de 30 anos. Nossa senhora, puta merda. Enfim, gravou, já era. Então a admitância, que antes era J ômega C, agora é G mais J ômega C. Falei correto ou não? Falou, sim, certo. Mais alguma pergunta? Então, repara, eu não quero voltar lá atrás, lá nas equações de Maxwell. Eu quero usar o que a gente já aprendeu e, entendido o significado, o que eu vou falar é o seguinte. Antes, nós tínhamos uma admitância J ômega C para um epsilon real. Quando esse epsilon virar complexo, ou seja, quando o epsilon for epsilon' menos J epsilon, duas linhas, a admitância vai ter somada a ela esse G. Esse G vai surgir, vai estar associado à parte imaginária do epsilon complexo. Quando ela for nula, automaticamente esse G vira zero e você volta para este caso. Beleza? Porque eu quero usar o truque para mostrar o que é que acontece em uma transparência e não ficar voltando lá atrás e repetindo tudo de novo, sem necessidade. Deu para entender ou não? Na admitância é mais J ômega, certo, professor? Isso. Ok. Quando é capacitância, né? Então vamos ter uma admitância que vai ser G mais J ômega C. Quando o epsilon tiver a parte imaginária menos J epsilon, duas linhas. De tal maneira que quando o epsilon duas linhas for considerado zero, automaticamente o G vira zero.
Isso vai ser uma consequência do resultado final. Então, ó, nós vamos chegar nas equações que te dão válidas quando houver perdas no condutor, no dielétrico, o condutor continua perfeito por enquanto. Então, as perdas, por enquanto, apenas no dielétrico. Então, estão lá os casos mostrados anteriormente. Então, passo a passo. Ó. No caso sem perdas, eu tinha epsilon, que é a própria permissividade do dielétrico. Quando houver perda no dielétrico, você vai fazer a troca. Epsilon por epsilon C, que é epsilon linha menos j epsilon duas linhas. Como aqui é dielétrico, aqui a gente não vai usar sigma dividido por ômega. E nesse caso o meio é dispersivo, então tanto o epsilon linha como o epsilon duas linhas variam com a frequência. E aí aquela pergunta que você me fez lá atrás, o Z0 varia com a frequência? Se houver perdas, varia. O que a gente espera é que varie pouco. Antes, nós tínhamos uma admitância, que eu estou chamando aqui por essa letra, estou representando por essa letra Y maiúscula. J ômega C. Então, aonde antes havia J ômega C, agora você vai trocar por G mais J ômega C. Aí você vai perguntar assim, mas eu não vi J ômega C antes, eu só vi C. Aí você vai forçar a barra, vai usar a inteligência, né? E você, ó, antes você tinha Z0 igual a raiz de L sobre C. Mas você pode reescrever isso como J ômega L dividido por J ômega C. Então, antes, onde havia Z0 igual a esta raiz quadrada, você vai trocar agora o J ômega C por G mais J ômega C. Essa é a nova expressão do Z0 quando houver perda no dielétrico. Por quê? Porque se você for lá atrás nas equações de Max e fizer tudo de novo, você vai chegar nisso. A gente não vai fazer isso. Vocês concordam com essas passagens por enquanto ou não? Sim. Mas são 5, só um falou. Alguém não concorda? Alguém não está entendendo nada? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos prosseguir. Outro parâmetro importante é a constante de propagação, o K. A gente vai começar aqui pelo K ao quadrado, para depois colocar a raiz quadrada em cima disso. Então, antes, o K ao quadrado continua sendo, por enquanto, ômega ao quadrado mi epsilon. E o mi epsilon, sem perdas, é L vezes C. Mais uma vez, lembrando que tanto o L como o C são por unidade de comprimento. E aí você usa a cabeça e reescreve isto desta maneira. De tal forma que, se houver perdas e o epsilon for complexo, a consequência é essa daqui. Essas são as principais. O resto, que a gente vai mostrar aqui embaixo, que está faltando, ó, o resto é consequência disso aqui. O resto é olhar para isso e chegar em equações mais precisas. Por exemplo, qual é a expressão do G? Qual é a expressão do G? Ela já está aqui. É só agora a gente massagear essas igualdades e tirar agora os casos mais específicos. Então, K. O K é a raiz quadrada desse negócio. E se não houver perdas, ele é real, ele é beta. Se houver perdas, o K vai ser complexo, como você já esperava. E aí vai ser beta menos J alfa. Como é que eu calculo o beta e o alfa? Fazendo essas contas aqui, ó. Fazendo essa conta, como já era antes. Da quarta relação, 1, 2, 3, 4. Da quarta relação é esta daqui, ó. Observe que este cara é complexo. Este epsilon complexo é epsilon linha menos j epsilon duas linhas. Aqui também você tem uma expressão complexa.
Então, o que você faz? Iguale, né? Troca o epsilon complexo. Ah, tá aqui, ó. Troca o epsilon complexo por epsilon linha menos j epsilon, duas linhas. Tirando o ômega ao quadrado fora, reescreva isto. Ó, reescreva isto. Tirando o ômega ao quadrado fora, reescreva isto desta maneira. E aí basta igualar parte real com parte real, que dá isso daqui, ó. E parte imaginária com parte imaginária. E aqui está a expressão explícita para o cálculo da condutância. Como é que você faz? Você vai calcular a capacitância como se não tivesse perdas, vai jogar o epsilon fora, que agora virou epsilon linha, e vai botar no lugar dele ômega epsilon, duas linhas. Então, mais tarde, quando a gente exemplificar o cálculo para o cabo coaxial, você vai ver a expressão do capacitor lá, da capacitância por unidade de comprimento. E ela vai ser proporcional a epsilon. Quando tiver perdas, você vai jogar aquele epsilon fora e no lugar dele vai pôr ômega epsilon, duas linhas. Ou seja, calculada a capacitância, automaticamente você saberá calcular a condutância para o caso de perdas no dielétrico. A impedância característica, nesse caso, vai ser dada por essa expressão. Ela vai ser complexa, significando que a onda de tensão e a onda de corrente estão defasadas, o que é ruim, né? Na prática, você gostaria, né? E é o que o pessoal faz, força de uma maneira para isso aqui ser real. Mas, por enquanto, não temos condições de fazer isso. Isso vai ser assunto para mais tarde. Como fazer isso aqui ser real quando houver perdas? E sempre há perdas, né? E a constante de propagação é isso daqui, ó. E com esses dois parâmetros, E0 e K, você novamente tem como caracterizar a propagação da onda eletromagnética na linha de transmissão. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Então, essas expressões são mais gerais do que aquelas que a gente viu até o momento, né? Elas levam em consideração também perdas no dielétrico. Por enquanto, os condutores continuam sendo perfeitos, condutores perfeitos. Perdas nos condutores serão consideradas de maneira aproximada, assumindo que os condutores são muito bons, porque se o condutor não for bom, você não pode usar aquilo em comunicações, pô. Porque o sinal distorce rapidinho, né? Então, assumindo condutores muito bons, a gente vai ter uma excelente aproximação que vai permitir que a gente calcule as perdas nos condutores e aí a gente conclui as expressões mais gerais, tanto para o Z0, como a impedância característica, como para a constante de propagação. Mas isso vai ficar para a próxima semana. E aí, na próxima segunda-feira, se tudo correr bem, a gente vai, antes de incluir as perdas nos condutores, nós vamos resolver esse problema aqui, ó. A gente vai ver como é o campo TEM dentro de um guia coaxial. Aí, nesse caso, a gente chama isso de linha de transmissão coaxial, o cabo coaxial. Tá? Por enquanto, assumindo que os condutores são perfeitos. A gente vai começar analisando para um dielétrico ideal, e uma vez obtidas as expressões para o dielétrico ideal, a gente generaliza, como foi feito aqui, nessa última transparência. Só que antes disso, a gente tem que calcular o campo eletromagnético dentro do cabo coaxial, assumindo solução TEM. Eu não abro mão disso. Aí nós vamos integrar esse campo elétrico, achar a expressão para a onda de tensão, vamos integrar o campo magnético, achar a expressão para a onda de corrente, vamos dividir uma pela outra, a gente acha a expressão da impedância característica Z0 de um cabo coaxial, aí vocês vão ver com clareza que ele depende do μ, depende do epsilon, depende da geometria dos raios A e B desse coaxial, achamos a expressão da capacitância, achamos a expressão da indutância, e
assumindo que o epsilon é complexo, que o diâmetro tem perda, a gente acha a expressão da condutância. A gente vai fazer isso tudo para o cabo coaxial, mas eu vou deixar isso para fazer com calma na próxima segunda-feira. E aí a gente inclui as perdas no condutor e aproveita o exemplo do coaxial e já mostra o que acontece no coaxial se também houver perdas no condutor. Essa vai ser a próxima aula, na próxima segunda-feira. Alguma pergunta, pessoal? Estamos bem. Estamos no cronograma. A aula de hoje foi intensa, tá? Então, não deixem de estudar mais tarde. O pessoal diz que para cada hora em sala de aula, está lá o